Olá, meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor, os irmãos. Nós temos alguns minutinhos aí ainda para iniciar. Queremos saber dos irmãos, os irmãos estão nos ouvindo bem. Dá aí um joinha, um ok, para nós sabermos se os irmãos estão nos ouvindo bem. Se nós precisamos fazer algum ajuste aqui. Manda aí, aproveita aí, manda o convite aí para os seus amigos, para os seus companheiros de trabalho, para eles juntos conosco poderem estar estudando nesta manhã a palavra de Deus. Não esqueça de dar aí seu joinha para nós sabermos se você está nos ouvindo. Tá bom? É importante para nós saber se vocês estão nos ouvindo. Meus irmãos, mais uma vez bom dia aos irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Eu quero, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero aqui dar dois avisos. Eu quero primeiro dizer para os irmãos que nós estamos, por conta do decreto, por conta da instrução do pastor, nós estamos impedidos de estarmos orando aqui na igreja nos nossos cultos de oração. Mas nós temos grupos de oração online funcionando com a pastora Rita. São 3 horários, se eu não me engano, tá? Você pode ver, o pastor fez um post ontem no Instagram, colocou no status também do WhatsApp. A pastora Rita também fez um post. Nós temos aí horários, grupos em que estão se reunindo online para orar por este momento tão difícil que nós temos passado como igreja, como família. E se você que pode participar de um dos grupos, procura a pastora Rita, ela pode te dar maiores informações de como vai funcionar, tá bom? Quero dizer para os irmãos também que nós estaremos iniciando um curso para pais de adolescentes, tá? Nós vamos tratar neste curso aí sobre a dificuldade, sobre a novidade e a dificuldade de ter um filho adolescente, as mudanças que acontecem na vida da criança que sai da fase de criança e entra para uma fase de pré-adulto, como já achando que é um adulto, como lidar com isso, o que acontece na cabeça da criança, quais são os temas que podem vir atormentar a vida dos nossos filhos adolescentes. Então, você que é pai de adolescente, quer saber maiores informações sobre este curso, procure o pastor Moisés, que ele vai estar te dando todas essas informações. E nós bem em breve também estaremos iniciando uma turma de adolescentes na nossa escola bíblica dominical, tá bom? Então, você que quiser maiores informações sobre isso, procure o pastor Moisés. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 13. Antes, porém, de nós lermos, eu quero fazer uma oração. Eu quero falar com você, irmão. Nós temos aqui, nos nossos grupos de oração, nós recebido muitas mensagens em grupos de oração, mensagens de WhatsApp de algumas pessoas, pedindo oração por este momento difícil que nós temos passado na nossa nação por conta dessa enfermidade. Então eu quero orar nesta manhã com você, quero orar por você
antes de nós iniciarmos a nossa lição nesta manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos primeiramente começar a nossa oração agradecendo ao Senhor porque o Senhor tem nos livrado de todo mal e o Senhor tem nos concedido saúde. Mas nós sabemos, Senhor, que muitas pessoas neste momento estão passando por uma dificuldade na área da saúde na sua vida. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura todas as enfermidades, o Senhor é o Deus que é o médico dos médicos. Nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja visitando cada hospital agora, que cada homem, cada mulher que está com dificuldade, Senhor, de respirar, que o Senhor possa soprar sobre as vidas deles, sobre as narinas dele, o teu fôlego, Senhor, o fôlego da vida. E que eles possam ter a sua saúde, Pai, restabelecida, que eles possam ser renovados e transformados pelo Senhor. De maneira especial, nós oramos pela vida do tio da nossa querida irmã Márcia, que está hospitalizado. Pedimos que o Senhor esteja o abençoando com saúde, Pai, o curando. Oramos também de maneira especial pela nossa irmã Lourdes, que se encontra hospitalizada, para que o Senhor possa fazer um milagre, Pai, na vida dela. Oramos por todos aqueles que se encontram em leitos de hospital, passando pela agonia, Senhor, da falta de saúde, da falta de atendimento, mas que o Senhor possa ser o bálsamo na vida dessas pessoas, que o Senhor possa entrar com cura, com transformação, com renovo. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, as nossas famílias e pedimos que o Senhor continue nos abençoando com saúde, que o Senhor continue nos abençoando com provisão e que nós, Pai, nunca venhamos a nos esquecer de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é supremo, absoluto e reina com totalidade em nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos ler aí Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 23. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e de qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos até aí, meus irmãos. Irmãos, a lição dessa manhã, como o pastor fez o post lá no Instagram, se você viu, e também no WhatsApp, ela fala no evangelho como a supremacia de Cristo. O que estava acontecendo na igreja de Colosso? O que estava acontecendo na cidade de Colosso? O que estava acontecendo com os nossos irmãos colossenses? Aí,
Segundo alguns historiadores, se nós fizermos uma pesquisa rápida, a igreja de Colossos, muito provavelmente, ela foi plantada na época do ministério de Paulo, em Éfeso. E possivelmente ela iniciou o seu trabalho com um cristão lá de Colossos, que fundou provavelmente a igreja de Colossos, chamado Epáfras. Paulo, muito provavelmente, não esteve com os irmãos de Colossos ao vivo, mas Epáfras provavelmente fez uma visita a Paulo no cárcere e Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Colossos. O que estava acontecendo em Colossos, querido? Em Colossos acontecia um problema. Existiam falsos ensinos, existiam falsos mestres, existia uma heresia que estava sendo plantada, uma mistura de legalismo judaico, especulação filosófica grega e um misticismo oriental, tudo isso vestido de uma capa de cristianismo. Mas o tema central da igreja de Colosso não era Cristo. Por isso Paulo escreveu esta carta aos colossenses, que estavam na cidade de Colosso, mostrando para eles e apresentando para eles a supremacia de Cristo. Infelizmente, isto tem acontecido, queridos, nos nossos dias hoje. Infelizmente, muitas igrejas hoje não têm tido Cristo como a sua mensagem central. Não têm tido a palavra de Deus como centro da sua pregação. Não têm tido Cristo como a primazia da igreja. Infelizmente, isso tem acontecido. Então, esta carta serve para nós hoje também, para nós lembrarmos de que Cristo precisa ser, queridos, a primazia, precisa ser o primeiro na nossa vida. Ele é supremo, ou seja, Ele é absoluto, Ele é o único Deus. Ele é o único que pode fazer na minha vida e na sua vida coisas tremendas. Ele é o único que tem o poder de curar, Ele é o único que tem o poder de salvar, Ele é o único que tem o poder de libertar, e foi isso que Paulo quis trazer aos crentes que estavam em Colosso com essa carta que escreveu para eles. Então, se você acompanhar aí na sua lição, eu fiz um resumo, queridos, eu vou falar bem breve aqui nesta manhã por conta do nosso tempo de transmissão, mas se você acompanhar na sua lição aí, é a lição 8 que nós estamos estudando nesta manhã na sua revista, primeira coisa que o comentarista começa falando sobre a supremacia de Cristo é que ele diz que Cristo é supremo na salvação. A supremacia de Cristo na salvação. E nós já falamos algumas lições aqui atrás, algum tempo atrás, e ele fala aqui, volta nessa lição, ele diz aqui que Deus é o autor da salvação. Não existe salvação, queridos, se não for através e por intermédio de Jesus. Não existe. Só por Ele. Só Ele é capaz de me salvar e só Ele é capaz de me libertar. Não existe outro. Só Ele tem esse poder. Só Ele é absoluto em fazer isso. Ele fala também aqui para nós que a salvação é um resgate ou um translado. Olha só que bacana. O texto diz para mim e para você assim, ó: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos, queridos, presos. Império aqui conota autoridade. Nós estávamos há um tempo atrás presos à autoridade, ao império de Satanás, por força do pecado que entrou no mundo. Mas Cristo, vindo a este mundo, morrendo por mim e por você, na cruz do Calvário, Ele nos
libertou desta prisão, desta autoridade. Ele nos tirou da força deste império e nos transportou para um reino de amor, para um reino de luz. Só Cristo, queridos, pode fazer isso. Só Ele tem o poder para fazer isso. Ninguém mais consegue fazer isso. Tem o poder para fazer isso. E ele continua aqui na lição dizendo que o resgate fundamenta-se na obra, queridos, de Jesus Cristo. Olha só, Deus nos libertou, Deus nos transportou e Deus nos redimiu do pecado. Se não fosse a obra de Jesus na cruz do Calvário, nós não poderíamos ser libertos, não poderíamos ser transportados e não poderíamos ter os nossos pecados redimidos. Aí fica uma pergunta para mim e para você, até aqui, nessa nossa reflexão. Qual o lugar que Deus tem ocupado na minha vida e na sua vida? Nós temos falado aqui, meus irmãos, que tudo na nossa vida, e você já ouviu isso muitas vezes aqui no púlpito da nossa igreja, tudo na nossa vida é lícito. Você pode ver futebol, você pode ver filme, você pode ir ao shopping, você pode ir ao cinema, você pode fazer todas as coisas. Mas no momento de você parar e fazer as coisas para Deus, será que isso tem acontecido? Por exemplo, nós estamos vivendo uma situação diferente na nossa vida, um culto online, como nós estamos vivendo aqui nesta manhã. Se nós estivéssemos aqui presencial hoje, muitas pessoas teriam saído da sua casa, parado o que estavam fazendo e estariam aqui conosco, assistindo essa aula. Mas muitas dessas pessoas que fazem isso, não fazem isto para assistir ao culto online, para assistir na transmissão da aula online, porque entendem assim: depois a aula vai ficar gravada, eu posso ver depois. Isto é uma verdade, mas fazendo isso, nós estamos dizendo para Deus que naquele momento Ele não está sendo o primeiro lugar na minha vida, ou porque eu quero dormir mais um pouco, ou porque eu quero fazer alguma outra coisa. Eu vejo a mensagem depois, eu assisto a aula depois, e com isso nós vamos deixando de dar a primazia para Deus, nós vamos deixando de dar a supremacia para Deus, e Deus vai passando a deixar de ser absoluto na minha vida e na sua vida. E ele continua dizendo aqui na lição, ele primeiro fala então da supremacia de Deus, de Cristo na salvação, e agora ele fala na supremacia de Cristo na criação. Ele diz aqui: Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus, queridos, é o próprio Deus. Jesus é a revelação perfeita de Deus. O Deus invisível é visto em Jesus. Jesus tem a supremacia da criação. O texto diz, mais um pouco na frente, Jesus como primogênito de toda a criação. Olha só, 3 aspectos. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle. Tudo foi criado e para Ele a criação existe. Todas as coisas foram criadas por Ele, tudo foi criado por meio dEle, tudo que foi criado para Ele. A criação existe para Ele. Só um ser, queridos, supremo pode fazer isso. Só um ser supremo consegue criar todas essas coisas. Só um ser supremo pode ter a criação nele, ter a criação para ele, ter a criação
existir em razão e em função dele. E eu ainda diria mais, só um ser supremo pode ter a criação glorificando o nome dele. A criação, querido, o mundo criado glorifica a Deus, exalta o poder de Deus, exalta a grandeza de Cristo, a criação. Jesus, queridos, é pré-existente à criação. Ele existia antes de tudo ser criado. Antes que houvesse um mundo, Jesus já era glorioso. E isso derruba aqui um conceito panteísta. O que o conceito panteísta diz? O conceito panteísta diz que Deus é tudo e tudo é Deus. O conceito panteísta diz, por exemplo, que esse celular que está gravando a nossa mensagem aqui nesta manhã, está transmitindo para você, é Deus. O conceito panteísta diz que tudo é Deus, que Deus é tudo, que uma árvore é Deus. Mas a palavra de Deus nos garante que que Jesus já era antes, já existia antes, já pré-existia antes de tudo ser criado. Ele é pré-existente à criação. Antes de tudo, Deus já estava, Jesus já estava aqui. Ele aqui diz, o panteísta diz que afirma que Deus é tudo e tudo é Deus. Jesus é o Criador e a criação não é uma extensão de sua pessoa. Ele é anterior à criação. Jesus é anterior à criação. A palavra nos diz que Jesus já estava no céu com o Pai, e o Pai, vendo que este mundo não tinha jeito, o que ele precisou fazer? Ele precisou pegar Jesus e mandar à terra, para consertar a terra, porque já tinha tentado com outros homens, já tinha tentado com Noé, já tinha tentado com Moisés, e não tinha dado certo, e precisou mandar Jesus. Então Jesus, queridos, ele tem a supremacia também na criação, porque ele pré-existe antes de tudo ser criado. Antes de tudo ser criado, Jesus já estava aqui. Jesus já existia. E ainda andando um pouquinho mais nesse conceito de Jesus ser pré-existente à criação, como ele já estava aqui, como tudo foi criado, Jesus é também, queridos, o sustentador da criação. A criação é preservada e sustentada por Jesus. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus tão supremo, Ele é um Deus tão poderoso, que todas as leis que nós conhecemos hoje, da física, da química, da matemática, a lei que você quiser, a lei que sustenta esse universo, que os homens dizem, mas o globo terrestre está preso assim por causa da gravidade, e que se for 1 grau para lá acontece isso. Tudo isso é sustentado pelo Senhor. Tudo isso por Ele foi criado. E foi Ele que deu ao homem inteligência para descobrir estas coisas. Queridos, o Senhor tem um domínio do mundo nas mãos dEle. Talvez você possa falar assim, mas por que o mundo então, já que Jesus tem toda essa supremacia, já que Ele era antes da criação e já estava aqui, já que Ele controla e sustenta toda a criação, por que está acontecendo tudo isto no mundo? Porque o homem entregou a supremacia do mundo a Satanás. Porque o homem entregou o mundo ao príncipe das trevas. Porque o homem negou Jesus. Porque o homem preferiu dar ouvidos e razão a Satanás e deixar o pecado entrar no mundo. O Senhor perde a supremacia quando eu e você, quando nós preferirmos dar força ao pecado. Quando eu e você preferimos dar força ao erro. Quando eu e você preferimos deixar de lado
a palavra do Senhor. E por conta disso, tem acontecido coisas terríveis, queridos, que nós temos visto no mundo. Ele perdeu a soberania? Perdeu não. Ele continua soberano. Ele continua sendo o dono de todas as coisas. Ele continua sabendo de tudo, mas ele cumpre a palavra dele. Ele é soberano também em cumprir a sua palavra. E por conta daquilo que as pessoas têm feito no mundo hoje, o Senhor tem cumprido a palavra dele no mundo. Muitos de nós também temos sido preservados, porque temos escolhido obedecer a Ele, e Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas. Mas a maioria das coisas que tem acontecido no mundo, as catástrofes, os problemas, as situações ruins, tem acontecido porque nós temos, com as nossas atitudes, com o nosso pecado, dado a supremacia do mundo a Satanás. E ele continua dizendo aqui, a supremacia de Cristo agora, continua, né? A supremacia de Cristo na nova criação. Ou seja, o texto lá de Coríntios diz para mim e para você que quando nós estamos em Cristo, quando nós encontramos com Cristo, o que acontece? Nós somos nova criatura. Passado, nós precisamos deixar para trás e com Cristo fazer tudo novo. Então, Cristo é supremo também na nova criação. A igreja é a nova criação de Cristo. A igreja é a novidade que Cristo trouxe para o mundo, nos transportando do império da luz para o reino do seu amor. E o texto diz para mim e para você que Jesus é o cabeça da igreja. Assim como o meu corpo, querido, o seu corpo não funciona sem a nossa cabeça, sem o nosso cérebro dando todas as informações que o nosso corpo precisa, a igreja não funciona sem Cristo. A igreja não funciona sem o comando de Cristo. Você pode me dizer assim, mas a igreja tem um comando, tem um pastor. De fato, tem um comando aqui, um homem na terra comandando a igreja, mas o comando sobre este homem e sobre todos os outros que estão sob o comando deste homem é Cristo. Ele comanda a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é que dá as diretrizes. Ele é que move a igreja. Aquilo que a igreja vai fazer, aquilo que a igreja vai deixar de fazer. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Sem Ele, queridos, a igreja não funciona. Sem Ele, acontece o que estava acontecendo na igreja de Colosso. Heresias, falsas doutrinas. As pessoas vão inventando muitas coisas e Cristo vai deixando de ser entronizado. Então Cristo, além de precisar ser o meu cabeça, Ele precisa ser o cabeça da igreja. Você precisa estar frequentando uma igreja, buscando uma igreja onde Cristo seja o cabeça, onde Cristo seja o foco, onde Cristo seja o mais importante, onde Cristo seja a mensagem central. Ele continua aqui dizendo, Jesus é o princípio da igreja. Ele é a causa, a razão da existência da igreja. Povo de Deus, o corpo não é uma entidade, mas um organismo vivo. Jesus é o fundamento da igreja, é a sua pedra angular. Queridos, igreja não é só aqui, o templo, 4 paredes. Você está cansado de saber isso. Eu e você somos igreja. Nós somos igreja aonde nós formos. E qual é a razão e a existência dessa igreja? É Cristo.
Qual é a razão de eu ser igreja? Qual é a razão de você ser igreja? É lá fora levar Cristo para as pessoas que precisam. Esta é a razão de nós sermos igreja. Esta é a razão de eu ser igreja, de você ser igreja. Você apresentar Cristo a outras pessoas, para que estas pessoas possam também, no futuro, ser igreja. Jesus é o princípio da igreja. Tudo começa nele, tudo termina nele. Jesus é o primogênito, queridos, entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha primazia. Ele é o precursor de uma nova criação, com o objetivo de ter a primazia sobre todas as coisas. Jesus disse: porque eu vivo, vocês também viverão. Por sua ressurreição, Jesus Cristo garantiu a ressurreição de todos os seus seguidores. Jesus precisou morrer, querido, para ele mostrar para mim e para você que ele era o primogênito entre os mortos e que na ressurreição dele, eu e você, um dia vamos ressuscitar. Eu e um dia você vamos estar com ele para toda uma eternidade. Eu e você um dia gozaremos com ele a satisfação de estar cantando num coral lindíssimo a Jesus. Eu estava conversando com a pastora Juliana em casa esses dias. Ela falou que um pastor, não lembro agora o nome dele, mas Deus o arrebatou e ele foi até o céu. E ele falou que não tem como ele explicar em palavras o quão lindo é o coral que ele viu no céu, dos anjos e de todos aqueles que lá já estão adorando a Deus, cultuando a Deus, exaltando o nome de Deus, esse Deus supremo. Ele falou que não tem como. Ele diz no seu testemunho, que ele fala: Senhor, deixa eu ficar aqui, eu não quero voltar. Ele fala assim: não, mas eu preciso que você volte. Eu preciso que você dê o seu testemunho ainda algumas vezes. E quando for o tempo certo de você acabar de testemunhar, eu vou trazer você. E ele disse, queridos, que não tem como explicar quão grande e quão maravilhoso é este coral. E Jesus morreu por mim e por você. Ele é o primogênito entre os mortos, para que um dia eu e você possamos fazer parte deste coral. Para que um dia eu e você no céu possamos estar o adorando, o exaltando para toda uma eternidade. Jesus, queridos, é a residência de toda a plenitude divina. Jesus Cristo é poderoso o suficiente para suprir as necessidades espirituais da igreja. A plenitude da divindade é uma fonte de bênçãos para a igreja. Meus irmãos, plenitude. Jesus é perfeito em tudo. Jesus, ele é a perfeição divina. E a igreja vai ser perfeita se estiver cada vez mais focada no Senhor Jesus. Perfeita no sentido de amar, perfeita no sentido de ter empatia para com o próximo, perfeita no sentido de nós olharmos para as pessoas como Jesus olha, sem preconceito, sem ver cor, sem ver raça, sem ver posição social, sem ver opção sexual. Em Jesus reside a plenitude divina. Você sabe, queridos, por que nós temos visto hoje igrejas muitas vezes vazias, igrejas muitas vezes onde nós não vemos
curas, onde nós não vemos restaurações, onde nós não vemos pessoas ser transformadas, porque nós não estamos vendo e olhando as pessoas como Jesus olha. Sem preconceitos, sem julgamentos. Jesus olha ali em cada pessoa a possibilidade de salvação. Eu e você, ao contrário de Jesus, muitas vezes olhamos em muitas pessoas a impossibilidade da salvação. Então, Jesus, Ele é poderoso o suficiente para suprir todas as necessidades da igreja. Então Ele é poderoso para nos encher de amor, para nós podermos amar as pessoas e levarmos, queridos, o amor de Cristo a elas. Muitas pessoas, temos muitas pessoas precisando. Você viu aí que essa semana o nosso querido irmão Lázaro foi chamado pelo Senhor, está com o Senhor no céu. E eu estava vendo, eu não sabia, ele deu um testemunho certa vez, ele foi dependente químico, muito tempo usando droga, e ele fez um trabalho, ele estava 20 anos na presença do Senhor, e ele fez um trabalho para ajudar dependentes químicos. Qual o trabalho que eu e você temos feito? Quem nós temos ajudado? A quem nós temos externado este amor de Cristo? O que nós temos feito pelas pessoas para mostrar a elas Cristo em nós? Para mostrar para elas que nós mudamos e que nós somos diferentes. Jesus, queridos, ainda falando na supremacia da nova criação, Jesus é o reconciliador de todas as coisas. Por causa de seu sacrifício, Jesus reconcilia o homem com Deus. O nosso pecado, quando o pecado entrou no mundo, o homem foi separado de Deus. A palavra diz para mim e para você que Deus, no final do dia, ia ter com Adão, ia bater um papo com Adão, conversar com Adão, ver com Adão como tinha sido o dia dele. E o pecado quebrou esta comunhão. Jesus reconcilia o homem com Deus, os homens uns com os outros e a criação com o Criador. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado desorganizou tudo. Jesus veio, morreu na cruz e reconciliou o homem com Deus, reconciliou os homens uns com os outros e reconciliou a criação com o Criador. Em Colossenses 1:22, agora, porém, vos reconcilio no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo fala do tríplice propósito da reconciliação: tornar a igreja uma comunidade de pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Para que isso aconteça, precisamos permanecer firme na fé, alicerçados na rocha, inabaláveis no serviço, não nos afastando da esperança do Evangelho. Jesus morreu por mim e por você, queridos, para que nós possamos ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como nós vamos fazer isso? Estando cada vez mais perto de Jesus, não abandonando a nossa fé, estando firme na fé, estando alicerçado na rocha, que é Cristo, e inabaláveis no serviço de Cristo. Existe um texto na palavra de Deus, se eu não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, que diz que o nosso trabalho, queridos, não é vão no Senhor. Muitas das vezes a gente fala assim: mas eu estou cansado, eu tenho pregado, eu tenho visitado hospitais, eu tenho ministrado aulas na escola bíblica dominical e eu não tenho visto
nada, não tenho visto diferença, ninguém me fala um obrigado, eu não recebo nada por isso. Queridos, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós vamos no momento certo receber a nossa recompensa, não espere recompensa neste mundo. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Continue fazendo a vontade de Deus, continue firme na vontade de Deus, inabalável no serviço de Deus. Não importa o que você faça, não importa se você fica na porta, não importa se você cuida de criança, não importa se você cuida de adolescente, não importa se você toca no louvor, mas faça o melhor naquilo que Deus te chamou. Faça o seu melhor no serviço de Deus, permaneça inabalável no serviço de Deus, que você, no momento certo, querido, vai curar. Concluindo nosso estudo nessa manhã, precisamos urgentemente proclamar o Evangelho da supremacia de Cristo. Ou seja, nós precisamos proclamar o Evangelho em que Cristo é absoluto. Cristo é o maior de todas as coisas. Não existe o mais. Mas não tem o mais. É Cristo. Cristo é absoluto. Cristo é supremo. Cristo é Rei. Ponto. Ele é o Senhor da redenção, o Senhor da criação, o Senhor da igreja e o Senhor da nova criação. Nada foge ao senhorio de Jesus, e tudo está sobre o seu domínio. Aquele que tem Jesus tem tudo. Nós precisamos, queridos, sempre lembrar disso. Nós precisamos lembrar de que Cristo é suficiente para nós. Nós precisamos lembrar que Ele é o Deus da salvação, o Deus da redenção, o Deus da remissão dos pecados. Ele é o Deus da criação. Ele é o Deus de todas as coisas. A supremacia é dele. A palavra diz para mim e para você de Deus que Ele pega o coração do homem, Ele é capaz de pegar o coração do homem e inclinar o coração de qualquer homem conforme o querer dele. Este é o nosso Deus, supremo, absoluto. Estamos todos nós passando por problemas. Estamos todos nós passando por um momento de incerteza, mas eu tenho uma certeza na minha vida, que você precisa ter na sua vida, que o seu Deus nunca vai te abandonar. O seu Deus nunca vai te desamparar. Ele é supremo na sua vida, supremo para te tirar dessa situação que você está passando. Ele é supremo na situação em que nós estamos hoje. Os que estão numa situação boa, Ele é supremo para suprir as suas necessidades. Ele é supremo para te ajudar a levar para casa o dinheiro que você precisa para pagar as suas contas. Ele é supremo para suprir a dispensa da sua casa, mas Ele também é supremo para te dar saúde se você está com falta de saúde. Ele é supremo para alimentar a sua fé se a sua fé está fraca. Ele é supremo para te renovar se você precisa de um renovo. Ele é supremo, querido, para fazer tudo novo na sua vida. Basta que você clame a este Deus, basta que você busque a este Deus, basta que você ore a este Deus, porque Ele nunca está com o ouvido dele fechado. Ele está sempre na sua supremacia, pronto para parar tudo e ouvir você, pronto para falar com você e pronto para fazer por você tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que você necessita. Eu quero orar mais uma vez. Feche seus olhos para nós orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é supremo em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem o controle das nossas vidas em Tuas mãos. Nós queremos Te agradecer porque
mesmo quando não entendemos algumas coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor está fazendo o melhor para nós e o melhor por nós. Nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos protegendo, nos livrando de todo mal. Nós agradecemos porque o Senhor é a fonte da nossa provisão, porque mesmo no meio de todas essas incertezas, o Senhor não tem nada nos deixado faltar. E eu quero pedir que o Senhor visite de maneira especial nesta manhã aqueles que estão com a sua fé abalada, aqueles que estão desacreditados neste momento, que o Senhor possa estar enchendo o coração, renovando o coração desse irmão, dessa irmã, renovando a fé deles, para que eles possam voltar, Pai, a acreditar na supremacia do Senhor. Acreditar que o Senhor é o Deus absoluto que faz todas as coisas e que no Senhor nós alcançamos todas as coisas. Oro mais uma vez para que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a nossa nação com saúde, que o Senhor possa estar com o teu Espírito visitando aqueles, Pai, que estão internados em leitos de hospitais, visitando, dando a eles saúde, tirando eles deste local o mais rápido possível. De maneira especial, mais uma vez, entregamos diante do Senhor a vida do tio da Márcia, entregamos a vida da Lourdes nas mãos do Senhor, a vida da Vânia, para que o Senhor possa fazer um milagre, Pai, na vida delas. Eu entrego diante do Senhor todos os meus irmãos da Igreja Batista Renovada em Itaparica, que o Senhor esteja visitando, Pai, cada um, esteja entrando com providência na vida de cada um, naquilo que eles têm necessitado, e que o Senhor visite cada um com saúde, com muita saúde. Nós oramos também por a Tua Igreja sobre a face da terra, que nós sabemos que nesses dias tem sofrido perseguição, que o Senhor possa estar mantendo, Pai, nossos irmãos fortes, acreditando, continuando acreditando na supremacia do Senhor, que o Senhor não perdeu o controle das coisas, mas que o Senhor continua no controle e que no momento certo tudo irá voltar ao normal. Nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por esta oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos leve para casa em segurança, nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, que o Senhor continue guardando, continue livrando, Pai, de todo mal, e que à noite nós possamos, ou aqui presencialmente, ou aqueles que estarão em casa, parar tudo no horário do culto, para cultuar o nome do Senhor e ouvir a Tua santa voz. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só lembrando que eu falei no início, curso de pais, tá? Para adolescentes, você que tem filho adolescente, quer fazer este curso, procura o pastor Moisés, que ele vai te dar maiores informações sobre data, horário, se vai ter algum custo, como é que vai funcionar. Nós estamos também já trabalhando para termos uma sala na EBD para os adolescentes, assim que nós pudermos retornar com mais segurança para o nosso trabalho no templo, e também os cultos de oração online com a pastora Rita. Chama a pastora Rita depois lá no WhatsApp, que ela vai te dar os horários, tudo certinho, como é que funciona. E se você puder participar de um dos grupos, vai ser muito importante. Que Deus te abençoe, em nome do